Senhor geração, a paz do Senhor galera. Eu queria trazer para vocês hoje uma mensagem que diz: não cometa suicídio espiritual. Eu quero te levar a pensar hoje na história de Judas. Lá em Mateus 27, versículo 3 diz assim: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Sabe, Judas? Muita gente pensa na história de Judas e já fala: o cara que traiu Jesus, o cara que fez tudo errado, que foi se enforcar, que se matou, que não tinha mais chance porque se enforcou. Mas o que eu quero pensar hoje é em nós. A Bíblia toda ela é uma analogia. E eu quero trazer essa analogia para hoje, para os tempos de hoje. Nós, geração apaixonada. Quando você erra, quando você peca, o que você tem feito? Você tem corrido para Deus, você tem ido para Deus e pedido para que Ele sare o teu pecado, para que Ele cure o teu pecado, para que Ele te deixe mais forte espiritualmente. Porque a palavra diz que se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, Ele fugirá de vós. Sabe, mas muitas vezes a gente, ao invés de fazer isso, de correr para Deus, a gente tem olhado para o nosso pecado e dito: mas eu não consigo vencer esse pecado, eu nunca consegui vencer esse pecado, eu sempre faço de novo, eu vou acabar me entregando mesmo, continuar pecando, porque não vai adiantar eu tentar parar. Sabe, isso é suicídio espiritual. A Bíblia diz que o nosso pecado, ele traz para a gente consequência de morte, e morte espiritual. Talvez você pense que você olhe para o seu pecado e diga: mas eu não sou mais digno porque eu peco. Querido, você tem que entender que muito antes de você pecar, você já não era digno. Você já não era digno do amor de Deus, você já não era digno de toda a entrega de Jesus naquela cruz. Nós nunca seremos dignos fazendo tudo certo ou fazendo tudo errado. Nós jamais seremos dignos. Tudo aquilo que Ele fez foi pela graça, foi porque nós não merecíamos. Na verdade, eu não quero aqui passar a mão na tua cabeça e dizer que você é coitadinho, que pelo seu pecado Deus não vai te mandar para o inferno. Não, querido. O teu pecado vai gerar consequência sim, e talvez a consequência mais radical seja sim o inferno. Só que o que eu quero te dizer é que se você correr para a cruz, se você correr para Jesus, Ele pode sarar esse pecado. Sabe quando Naamã chegou perto de Jesus e olhou para ele e falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus disse: eu quero ser curado. Sabe, Deus, ele é o maior interessado sempre em curar o teu pecado, em curar aquilo que está te afastando dele. Judas, o que afastou Judas de Jesus foi as 30 moedas. Mas Judas, depois que ele vê Jesus sendo entregue, ele entrega as 30 moedas de novo para os guardas, ele tenta se afastar daquilo que afastou ele de Jesus. Só que talvez ele tenha tomado uma decisão errada de se matar, de se enforcar. Se você for olhar, Judas não foi diferente de Pedro. Judas traiu Jesus e foi se enforcar. Pedro negou Jesus e foi voltar a pescar. Pedro também voltou àquilo que Jesus não tinha chamado ele para fazer. Pedro também retrocedeu. A única diferença de Judas para Pedro é que Pedro teve a consciência de que se ele se matasse, talvez, ele também não teria chance. Talvez Pedro nem estava pensando em ter chance, só que ele não se matou. Sabe, a Bíblia diz que quando Jesus acaba ressuscitando, ele talvez olhe ali entre os discípulos, ele sente a falta de um, e quando ele vê Pedro não está ali, e ele vai até o mar onde Pedro estava, e lá naquele mar, a Bíblia conta que ele vai atrás de Pedro, e ele começa toda a história novamente com Pedro. Talvez, particularmente, eu creio que Jesus faria a mesma coisa com Judas se ele não tivesse se matado. Judas também tinha um propósito, não era só Pedro. Eu creio que Jesus não chamou Judas só para ser o traidor, só para matar, só para entregar Jesus para que matassem ele. Judas também tinha um propósito. Se ele se arrependesse, eu creio também que Jesus também teria ido buscar Judas. Sabe, a Bíblia diz que se a gente for no mais alto dos céus, Deus ali está. Se a gente fizer no Seol a nossa cama, Deus também está lá. O Seol, para quem não sabe, os judeus consideram esse lugar como um lugar mais longe de Deus o possível. Sabe o que a minha Bíblia quer dizer com isso? É que não adianta você correr, não tem para onde correr. Deus sempre vai querer você de novo. Talvez você pense: mas eu pequei.
eu não sou mais digno de estar perto de Jesus. Sabe quando Jesus ele foi entregue por Judas para a mão daqueles soldados? Sabe o que ele fala para Judas quando ele vê Judas? Ele olha para Judas e fala: meu amigo, faz o que tem de fazer. Jesus não era falso. Jesus nunca foi falso com ninguém. Se ele falou que para Judas meu amigo, é porque ele ainda considerava Judas como amigo. Eu creio que seja a mesma coisa que Jesus também te fala: meu amigo. Sabe, eu não estou aqui querendo passar a mão na tua cabeça, passar a mão no... tapar o sol com a peneira, dizer que você pode continuar pecando, que nada vai te acontecer. Não, querido. O pecado traz consequência de morte. Só que não adianta. Sabe, eu não estou aqui querendo passar a mão na tua cabeça, passar a mão no... tapar o sol com a peneira, dizer que você pode continuar pecando, que nada vai te acontecer. Não, querido. O pecado traz consequência de morte. Só que não adianta você, depois de pecar, correr para Satanás, correr para o pecado e continuar pecando e desistir de tudo. Sabe, Jesus sempre vai ter uma segunda chance para vocês, talvez precisar uma terceira. O que manda é quando você se arrepende de todo o teu coração e tenta realmente abandonar esse pecado. Judas, ele devolveu as 30 moedas. O que separou naquele momento Judas de Jesus foram as 30 moedas. E Judas pegou e entregou essas 30 moedas de volta para os soldados. Ele não quis ficar com aquilo que separou ele de Jesus. A única diferença de Judas foi que ele talvez não tenha tido a decisão correta. Talvez o diabo tenha colocado na mente dele que ele tinha que sair de perto de Jesus, que ele já não tinha mais chance, e ele aceitou. Só que não deixa que o diabo coloque na sua mente essa mesma coisa que ele colocou na mente de Judas. Tem chance para você, tem chance para o seu pecado, tem cura para o seu pecado. Sempre vai ter uma segunda solução, sempre vai ter uma solução, sempre vai ter uma segunda chance. Jesus não quer... O único momento que não tem mais chance é quando você veste o teu paletó de madeira, quando você morre, aí já não tem mais o que fazer. Só que enquanto há fôlego de vida, há chance, querido, há chance. Enquanto há fôlego de vida, Deus quer mudar a tua vida. Deus quer te tirar do lamaçal do pecado. A única pessoa que vai te acusar do teu pecado é Satanás, porque Jesus não acusa. Jesus vem para libertar e te libertar de todo o pecado. Todo o pecado foi levado por Jesus Cristo naquela cruz. Todo o pecado foi levado por Ele naquela cruz. Pelo teu pecado, Ele já foi pisoteado, Ele já foi massacrado, Ele já foi chicoteado, Ele já morreu, Ele já ressuscitou no terceiro dia. Todo pecado tem uma segunda chance, querido. O que segurou Jesus naquela cruz não foi o prego, foi o nosso pecado. Então abandona o teu pecado, deixa o teu pecado no mar do esquecimento, querido, e vem viver uma vida com Deus. Sabe, vem viver uma vida com Deus. Não adianta ficar entregue ao teu pecado, não adianta ficar fazendo aquilo que o diabo quer que você faça. Se entregue para Jesus, deixa Ele te curar, deixa Ele te sarar, deixa Ele fazer aquilo que apraz o coração dEle. Porque pode ter uma certeza que o único pecado que não tem mais chance é depois que você morre. Mas enquanto você não morrer, enquanto você tiver fôlego de vida, Deus é poderoso para sarar, para terminar a boa obra que Ele começou. Amém, queridos? Que você possa colocar essa palavra no teu coração. Sempre tem uma segunda chance. Sempre tem uma segunda chance. Não cometa suicídio espiritual. Não se entregue à paixão da sua carne. Sempre tem uma segunda chance. Não cometa suicídio espiritual. Não se entregue à paixão da sua carne. Não se entregue àquilo que a sua mente quer, àquilo que o seu coração quer, querido. Se entregue para aquilo que Jesus te chamou. Se entregue para aquilo que Ele quer que você faça. Não viva mais você, querido. Que Cristo viva em você, em nome de Jesus. É isso que eu quero deixar no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Fica com Deus, geração, e até a próxima.